Shabbat Shalom, que este dia e essa semana que se inicia a partir de amanhã seja repleta de shalom, de bênçãos para você, para toda a tua família. Estamos aqui para mais um vídeo e aí hoje vamos fazer umas análises, né, praticamente básicas do Evangelho de Mateus, capítulo 15, e também o Evangelho de João, capítulo 2. Né? Vamos fazer um jogo rápido. Né? Algumas pessoas têm falado, não, esses vídeos têm ficado muito compridos. Não é a minha vontade, é o que o Altíssimo coloca no meu coração, eu tenho transmitido a vocês. Né? Mas vamos lá. Do versículo 1 ao versículo 9, o nosso Mashiach, o nosso Salvador, está falando com respeito a doutrinas e tradições de homens. Vamos ler essas passagens e vamos fazer uma breve análise. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Então, o texto já diz, né, que os seguidores do nosso Salvador estavam transgredindo o quê? As tradições. Né? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Elohim pela vossa tradição? Porque Elohim ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderás aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. Vamos fazer uma breve explicação a respeito disso. Muitas das pessoas da época, né, aquele valores, né, que eles tinham que doar aos pais, porque os pais já eram velhos, não tinham muitas condições. Então eles, em vez de dar o sustento aos pais, honrar os pais, eles pegavam aqueles valores e levavam um templo, né, como uma oferta ao templo. E aí diziam: não, o que eu tinha que dar para o meu pai e para a minha mãe, eu já dei para o templo, lá já está tudo certo. E é errado, eles transgrediam o mandamento do Altíssimo, né, que é de honrar pai e mãe, que é de sustentar, que é de respeitar, né, que é de aportar o que é necessário a eles. E eles faziam esse tipo de coisa. Né? Para quê? Para ficarem bem vistos, né, diante dos sacerdotes da época, das pessoas importantes, dos fariseus, dos escribas. Né? E o nosso Mashiach falou: vocês estão transgredindo não tradições humanas, né? Não leis humanas, vocês estão transgredindo a Torá, a lei do Eterno, a lei do Altíssimo. Isso sim é pecado. Né? Porque o pecado nada mais é transgressão da Torá. Né? E aí o nosso Mashiach segue dizendo: e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Tem cabimento isso? Não é? Colocar tradições, mandamentos humanos acima do que está escrito na palavra. O Altíssimo determinou que isso fosse feito, que fosse seguido, que fosse obedecido. Não tem sentido, hein? E aí o nosso Mashiach, no versículo 7, aí ele fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então, vamos trazer esses ensinamentos para os nossos dias atuais, né?
que estávamos fazendo? Eu uso para mim no tempo passado, porque pertencia às igrejas, né? Então, o que estava fazendo? Estava obedecendo a doutrinas humanas, né? A leis humanas com relação espiritual. Estamos falando de lei civil, né? E deixava toda a palavra se obedecer. O que você faz? Você não está obedecendo doutrinas de homens? Doutrinas humanas? Em vez das doutrinas que estão aqui? Das leis que estão na Torá? Nosso Salvador, lá há 2000 anos atrás, ele já batia em cima dessa tecla. O que estamos fazendo? Você está pagando dízimo aos homens? Mas são as igrejas. Mas não está escrito isso na palavra, na Bíblia. Falamos a respeito do dízimo no vídeo anterior. Mas aí sim está correto, então, pagar o dízimo. E as demais leis e ordenanças, a Torá? Não precisa. Só o que convém, aos líderes espirituais do nosso tempo, que encher o bolso deles. Isso sim tem que ser seguido, tem que ser respeitado. Lembrando dessa passagem, eu me lembro que quando eu nasci num lar católico, e aí, lendo e relendo a Bíblia, eu vi que a Igreja Católica, com suas doutrinas e tradições, ia pegar. Antes disso, eu havia ido conversar com o padre, a respeito de várias passagens que não se adequavam aos ensinamentos da Igreja Católica. E aí o padre, ele teve a audácia de falar para mim que as doutrinas e cultura da Igreja Católica tem mais valor, tem mais peso do que a própria Bíblia. Isso eu confesso para vocês que me assustou. E nada mais é do que doutrinas de homens. Então eu estava procurando um lugar que eu pudesse congregar, que fosse mais perto do que diz a palavra. Eu estava buscando o mais perto que eu acho. Depois do ateísmo, por exemplo, é a Igreja Católica. Depois da Igreja Católica, o mais aproximado é a Igreja Evangélica. Então eu estava procurando uma igreja evangélica onde eu pudesse congregar. E aí eu comecei a frequentar esses templos evangélicos, entrei numa determinada denominação e estava naquele fogo, Nossa, eu frequentava a igreja evangélica 5 vezes por semana. Era o culto do sábado, o culto do domingo, era a escola dominical, depois era um culto de terça-feira, depois era um culto de teologia. E eu estava num fogo tremendo. E depois de alguns poucos meses eu procurei o pastor e falei: pastor, eu quero me dedicar mais. Eu quero ser um obreiro daqueles mais simples, mais humilde. Eu quero me dedicar mais. E a minha vontade era ser porteiro, receber as pessoas. Nossa. E aí então, o pastor falou assim: eu vou pensar no seu caso. Aí no culto seguinte, o pastor fez uma pregação lá dizendo assim, eu não pagava dízimo, sempre tive essa consciência de que dízimo não é para nós. Aí ele fez uma pregação a respeito disso e falou assim no meio da pregação: como que eu vou indicar o irmão para que ele possa ser obreiro? E os diretivos, os superiores lá vão perguntar: mas ele paga o dízimo? Não, ele não paga o dízimo. Então ele não pode ser obreiro. Mas eu fiquei, nossa,
muito decepcionado. Aí eu comecei a procurar uma igreja que não me pagasse o dízimo. E fui assim, né? E aí eu conheci uma outra denominação que não cobrava o dízimo. Estava realmente bem mais perto do que é bíblico do que as demais. E também me dedicava muito, estudava muito, palavra, né? Mas tinha algumas brechas, né, que não eram preenchidas pelos escritos bíblicos, né? E eu continuei estudando, além dos meus estudos que eu fazia dentro da denominação, eu também fazia os meus estudos pessoais. Eu ia para a internet, via vídeos. Aí eu conheci uma certa pessoa falando a respeito do nome do Altíssimo e do Salvador, né? E aquilo foi um choque para mim, né? Mas, puxa vida, e muitas coisas essa pessoa tem razão, né? Por exemplo, o Altíssimo, nosso Salvador, jamais pode se chamar Jesus, né? O Altíssimo não pode se chamar Deus. Só de Deus tem mais de 20 mil deuses, né? Tem que ser um Deus específico, determinado, aquele, né? E começou a abrir mais o meu entendimento, né? E mais eu me aprofundei em estudar, em aprender. E eu acabei saindo. Falei, não é lugar para mim essas doutrinas. Eu não tenho que pertencer a nenhuma igreja, né? Eu não vou congregar mais assim. E aí depois, acompanhando cada vez mais os estudos dessa pessoa, né, que é lá de Minas Gerais, né? E aí a pessoa começou também falando de arrebatamento. Mas será possível? E aí, numa certa ocasião, ele determinou que existia o arrebatamento, né? Pelos cálculos, por isso, por aquilo, por não sei o que, papapá, isso, aquilo, o arrebatamento vai ser tal dia. Eu falei, nossa, eu preciso de falar com os demais. E aí eu saí falando, né? Não, vai ser o arrebatamento, você tem que se converter, você tem que, né, estar preparado, porque tal festa vai acontecer, tal data vai acontecer. E nessa, né, eu também caí do cavalo, né? Porque o arrebatamento não aconteceu. O que aconteceu foi que, para todas aquelas pessoas que eu falei a respeito do arrebatamento, eu fiquei como um mentiroso, né? Eu estava vendendo uma ideia que me venderam, né? E caí no descrédito, né? Porque as pessoas já não acreditavam, não só no arrebatamento, mas em tudo que a gente falava que era bíblico, né? Também as pessoas já caíram no descrédito, né? Mas mesmo assim eu continuei estudando. E nesses estudos eu li aquela passagem, inclusive, que quando um profeta profetizar alguma coisa e isso não acontecer, não tenha medo dele, não é um profeta. Tá. E acredite se quiser, tem muitos seguidores e continua profetizando cada dia, cada data que passa, que não acontece o arrebatamento, ele profetiza para outra data e não acontece de novo. E algumas pessoas continuam seguindo e acreditando nas palavras, né, dessa pessoa. Mas, acompanhando, né, lendo, estudando,
eu comecei a ter uma grande inclinação de que deveríamos seguir a Torá por completo. Início de seguir a Torá, eu encontrei, porque eu tinha feito alguns cartões, o nome, né, aproximado do Altíssimo e do Nosso Salvador. E estava entregando para as pessoas. Eu sempre me dediquei muito a essas questões espirituais. Né? E uma determinada pessoa que eu encontrei, que eu entreguei esse cartão, aí a pessoa falou assim, mas eu já sou emergido nesse nome. Eu falei, como assim? Não, eu, meu marido, fazemos parte de um grupo de pessoas que seguem os nomes verdadeiros e seguimos o Torá. Eu falei, não, só falta você me dizer também que o seu marido é circuncidado. Ela falou assim, ele é circuncidado. Pai, não é possível, né? E aí então eu pedi, eu gostaria de participar, de conhecer esse lugar, né? E aí no próximo final de semana nós fomos e começamos a participar e recebemos ensinamentos absolutamente bíblicos, né? Não tem nada fora das Escrituras. E aí eu tenho aprendido muito, e o Altíssimo está cada vez mais presente na minha vida, na minha família, né? Está operando no nosso meio. Sentimos a presença dele. Por quê? Porque lhe obedecemos. Não é? Essa é a grande diferença. Quando que você pode ter acesso ao Altíssimo, ao nosso Pai? Quando você está em obediência. Quando você entra nos pactos do Altíssimo. E aí então, o Altíssimo opera. Enquanto você estiver somente se dedicando parcialmente ao Altíssimo, as coisas não acontecem. Porque é bíblico, né? O Altíssimo fala assim, o sol nasce sobre os bons e os maus. Né? E é disso que vocês fazem parte. Né? Não que vocês vivam, estão dentro, no centro da vontade do Altíssimo. Porque quem não cumpre com a lei do Altíssimo, está fora do Altíssimo. A lei nunca foi abolida. Em momento algum, nosso Salvador disse que aboliu a lei. Paulo, por exemplo, os escritos dele são escritos técnicos. Né? Temos que ter um conhecimento muito grande de causa. Né? Que é você analisar a época, você analisar para quem, você analisar o conteúdo da escrita, você analisar a própria escrita, né, que é em hebraico, né, ou aramaico, né, depende qual livro do Novo Testamento, para que possamos ter uma compreensão dos escritos de Paulo. E como eu muitas vezes tenho falado, não existe contradição a respeito dos escritos de Paulo com a Sagrada Escritura. Mas espera um pouco, a Sagrada Escritura não é os escritos de Paulo, o Novo Testamento não é a Sagrada Escritura? Algumas coisas eu acredito que sejam, mas temos que compreender, temos que ser muito pé no chão a respeito disso e compreender absolutamente que a partir dos Evangelhos até o Apocalipse, eles se referiam como Sagrada Escritura àquilo que era anterior, né? Que era do tempo deles e anterior. Eles não podiam chamar de Sagrada Escritura aquilo que
iria ser escrito, talvez depois da morte deles, não é? Que nem Paulo escreveu cartas. Paulo não podia chamar aquilo de Escritura Sagrada, porque Escritura Sagrada são livros inspirados pelo Ruach Kadosh, pelo Espírito Santo, não é? E eles não podiam incluir, está falando de Escritura Sagrada, aquilo que eles estão escrevendo. Não pode, não existe. Então, Escritura Sagrada é o Antigo Testamento. Esse sim e pronto, acabou. Não é? Todos? Não. Então, é a Tanar, e que se compõe de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Pentateuco, são os profetas e alguns escritos, né? Isso é a Escritura Sagrada, indubitável. Já os demais carecem de uma análise profunda. Mas você está dizendo que os evangelhos não é Escritura Sagrada? Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que dentro do Novo Testamento, as referências a respeito de Escritura Sagrada é o Velho Testamento. Isso é Escritura Sagrada. Está se referindo ao Novo Testamento. Mais nada. Então temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Vamos fazer a leitura entre o capítulo 10 e 20, né? Que fala a respeito de comer sem lavar as mãos. Muitas pessoas querem usar isso e dizem, não, tudo é permitido comer. Falta de entendimento, né? Então vamos lá. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem? E ele está dizendo isso por quê? Porque no versículo 1 e 2, né, os fariseus, os escribas, falam para ele, né, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Né? Esse é o sentido. Comer sem lavar as mãos. E aí, no versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhes, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixá-los são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Pedro, tomando a palavra, disse, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfemas. Eu quero fazer um comentário aqui. Muitas pessoas dizem, não, se está no seu coração, então é bom, né? Mas o que disse o nosso Salvador com respeito às coisas que podem conter no nosso coração? Vou repetir. O que procede do coração, isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então não devemos nos guiar pelo nosso coração. Essa é a grande verdade. Não devemos, não podemos, porque o coração é enganoso e muitas vezes nos leva ao erro.
Um outro dito popular diz assim: se te faz feliz, então é bom. Não é por aí. Nosso coração é enganoso. Né? E aí, para concluir, né, tem o versículo 20. E aí o nosso Mashiach fala, nosso Salvador fala: são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, até agora estamos falando da impureza da mão, não é? Isso é que contamina o que pode se alimentar, entende? Sem se preocupar. Não que, não, essa passagem diz que pode comer carne de porco, pode comer o que quiser, que não faz. Não, negativo. Negativo. Nosso Salvador estava falando, vou repetir o versículo 20. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Não é? Então, o nosso Salvador está deixando bem claro que eles estão falando a respeito de lavar ou não as mãos. Não a respeito de alimentos que muitos chamam aqui que não são considerados alimentos, especialmente nessa época. A carne de porco não era alimento nessa época. Pode ser lá na China nessa época, mas para os israelitas nunca foi. Né? Aí existe uma outra passagem: não, você pode ir lá no açougue, né? Não é bem essa tradução, no mercado, e comer lá, né, tudo que tem lá. Por quê? Porque lá eles não vendiam carne de porco. Eles não comiam caranguejo, camarão, não vendiam essas coisas lá no mercado. Né? Então as pessoas, em vez de fazer um estudo profundo a respeito, né, dessas escrituras, eles querem ler isso e trazer para os dias de hoje. Não é assim que funciona. Entende? Temos que trazer os dias de hoje com relação à moral. Né? Eu acredito que por aí. Né? Mas algumas passagens, alguns versículos isolados, querer trazer para o dia de hoje, ali assim, está escrito tal coisa. Não é assim. Não é assim que funciona. E em Jerusalém, ainda hoje, eu acredito que não existe venda de carne de porco. Posso estar enganado, mas eu acredito porque tem muita gente, né, de culturas diferentes que vivem hoje em Jerusalém. Mas nessa época, não existia. Então temos que ter muito cuidado. São algumas passagens assim que pessoas inescrupulosas, né? Podemos considerar esses líderes espirituais, pessoas inescrupulosas, usam determinadas passagens isoladas, né, para criar suas doutrinas. E não se pode ser assim, não podemos fazer isso. Né? Agora uma outra passagem muito importante que a gente tem que ler com muito cuidado, né? É daquela mulher cananeia, né? Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, ou seja, ela não era israelita, né, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. Entende a diferença? Do que para o Salvador, do que é ser um israelita, né? E o que não é ser israelita. Olha as suas orações. Será que elas estão chegando ao Pai? Em Provérbios diz assim: aquele que desvia seu ouvido de ouvir a Torá, a lei, até as suas orações são abomináveis. Né? E aí ele diz, não respondeu uma palavra. Chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Né?
E ele respondendo disse, versículo 24 do capítulo 15: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quem que o nosso Mashiach, o nosso Salvador veio? Jesus Cristo, como você conhece. Para quem ele veio? Para os gentios, para os pagãos, para as nações? Ele próprio, da própria boca dele saiu isso. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. De que forma podemos compreender isso? Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me, o apelo de uma mãe. Muito forte o apelo de uma mãe. Mas vamos esmiuçar um pouco a continuação disso. O Salvador, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos. Quem está tratando? Dos israelitas. E deitá-lo aos cachorrinhos, aos povos, às nações. E a mãe desesperada, respondeu, sim, como que disse, tens razão. E aí ela disse, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Como que não vai tocar o coração do nosso Salvador? Mas analisem, você pode pensar, não, se a gente suplicar muito, a gente vai ser atendido. Então veja qual era o pedido dela. Então respondeu Jesus e disse, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então, o que podemos aprender aqui? Primeiro, o Mashiach veio para o povo de Israel. Óbvio, toda a profecia fala que ele viria para o povo de Israel. Todo o Velho Testamento fala a respeito da vinda do Messias, do Mashiach. Ele atendeu o pedido dela. Qual era o pedido? Salvação? Não. Ela não guardava a Torá, ela não era israelita. Ele atendeu esse desespero dela e liberou a filha dessa mulher de ser atormentada pelos demônios. Só isso. Ela não foi salva. Ela não tinha condições para ser salva. Nem ela, nem a filha, nem a família. Porque ninguém guardava a Torá. Então vamos compreendendo friamente as coisas como são na verdade. Nós temos que deixar de viver esse oba-oba espiritual. Tudo posso naquele que me fortalece, só a sua graça me basta. Triste, eu tenho que jogar esse balde de água fria em você, para que você caia em sã consciência e leia pausadamente, interpretando as palavras como realmente são. Entende? Não podemos estar aí criando doutrinas a 3x4, nossas interpretações, as pregações que é feita lá na igreja, não sei. Temos que ser frios e calculistas. Entende? Parar com essa emoção toda que temos, qualquer palavra, uma choradeira lá na igreja, não sei o que, não. Negativo. Estou tentando lembrar uma passagem que diz assim que o Altíssimo quer as nossas orações conscientes, bem pensadas. Ele não quer esse oba-oba, essa gritaria, esse cheio de
pulo, cheio de, né, de teatro. Não, eu não lembro dessa passagem. São as nossas orações conscientes. Né? É isso que é o Altíssimo de nós. Consciência em cima daquilo que estamos fazendo. Consciência com relação à leitura da palavra. Consciência com relação ao entendimento. Né? Temos que ser calculistas com relação a isso. E deixar, de uma vez por todas, esse engano. Né? E aí vem a segunda multiplicação dos pães. Né? Versículo 29. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo no monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar e os cegos a ver, e glorificava a quem? Quem o povo glorificava? Deus de quem? O Deus de Israel. Não é o Deus do mundo, não é o Deus de Roma, é o Deus de Israel, o Deus do povo israelita. Se o Altíssimo, o Criador absoluto, soberano, é o Deus do povo israelita, então ele só pode ser o seu Deus a partir do momento que você se tornar um povo dele. Não existe de outra forma. Não existe de outra forma. O Altíssimo tem um pacto com esse povo. Ou você faz parte desse povo, ou você não pertence ao povo do Criador. Assim, simples. Né? Versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tendo compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar a tal multidão? E Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentassem no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Esse é o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E aí, como eu falei, vamos ler o capítulo 2 do Evangelho de João. E ele começa falando das bodas de Caná. E aí diz assim, e ao 3º dia fizeram-lhe umas bodas em Caná na Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus, e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Essas talhas de pedra eram usadas para colocar água para se lavar. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram até a boca, ou até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que
O sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná na Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Eu não entendo esse conceito, né? Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Mas se Jesus era judeu, israelita, né? Está sendo escrito dessa forma, né? Por Mateus, por João, né? Esse evangelho. Eu acho que ele não iria escrever, né? Eu acho que simplesmente o original está escrito. E estava próximo à Páscoa. E Jesus subiu a Jerusalém, né? Natural. Faz parte desse povo. Não é verdade? Continuando. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombos e os cambiadores sentados. Essa ocasião, amados, que é a ocasião na Páscoa, então todo israelita é, por lei, obrigado a subir a Jerusalém, no templo. Isso é uma convocação kadosh, uma convocação santa, determinada pelo Altíssimo. E as pessoas vinham de longe, né? E muitos israelitas que moravam fora de Israel, né, também vinham. Só que eles não traziam, por exemplo, o dinheiro israelita, né, que era usado ali na época. Eles traziam dinheiro, né, que era o dinheiro corrente do país de onde ele veio. Então existiam os cambistas que trocavam o dinheiro que eles traziam em dinheiro que era usado ali. Por quê? Porque tinham ofertas a serem feitas, né? Aí fala, tinham bois, ovelhas, pombos, né? Então as pessoas também comprariam para fazer a sua oferta no templo, não é? E isso se tornou comum por muitos anos ali. Mas o Mashiach, claro, não concordava com isso, né? Então, no capítulo 15 diz assim: e tendo feito um azorrague, um chicote de cordéis, lançou-os todo fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais a casa de meu pai casa de venda, casa de comércio. 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Como sempre digo, temos que ler com cautela, né, essas passagens. O que o Mashiach falou? Não façais da casa do meu pai casa de venda, comércio. Você fala que ele é o seu Mashiach, que o Criador é o teu Elohim, o teu Deus. Ele falou, a casa do pai dele era aquela, era o templo, né? Aí muitas pessoas dizem: não tem mais esse negócio de templo, porque em Atos 7,48 falaram para o Estevão:
e Atos 17, 24, falado por Paulo, diz assim: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Né? E aí as pessoas querem, né, usar desses versículos para desmerecer o templo. É um erro trágico, um erro que vai trazer condenação para quem fala. Né? É como eu tenho falado, cada passagem tem que ser muito bem analisada. Né? Você pode dizer: ah, não, eu sou o templo do Espírito Santo, o Altíssimo habita em mim. Então, irmãos, o Altíssimo habita em você, né? E você peca, né? Você faz trapaça, crime, mente, né? Trai, furta, fuma, bebe, né? Como é isso? Né? Se o Espírito Santo é kadosh, é santo, ele vai estar dentro de você que peca. Eu não estou dizendo que ele não está dentro de você, eu não estou dizendo que é uma mentira isso, que somos templo do Kadosh, do Espírito Santo, não estou dizendo isso. Mas como você convive, né, com o Espírito Santo dentro de você e os seus pecados? Isso gera dentro de você um conflito enorme, né? No mínimo. Como viver assim? O que é pecado? Pecado é a transgressão da Torá. Você transgrede a Torá, né? E aí você fala que o Espírito Santo vive em você. Que conflito enorme! É maior esse conflito que existe dentro de você do que o conflito com relação àquilo que está escrito na Bíblia. Muitas pessoas, né, arrotam isso: o Altíssimo não habita em templos feitos por mão humana. Por que não? Né? Em Êxodo 25, verso 8, está escrito assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O Altíssimo falou isso. E está escrito. Se o Altíssimo falou e está escrito, não é mentira. Não é? Então devemos analisar bem as coisas. Agora, com relação a isso, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E essa passagem do Êxodo, né? Capítulo 25, versículo 8, parece que existe alguma coisa de conflito, mas não existe. Né? O que o Estevão, o Paulo falou a respeito disso, são bem contextualizadas, vamos compreender. Né? Mas o que mais me interessa é com relação a essa pergunta. Você é um pecador, você não cumpre com a Torá, você diz que é templo do Espírito Santo. Eu gostaria de compreender melhor essa questão, esse conflito existente dentro de você. Não te assusta? Continuando. Versículo 18. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazeres isto? Eles estavam olhando o que o Mashiach estava fazendo ali, mas como que ele pode fazer isso? Ele tem que ter uma autoridade absoluta, né, para fazer esse tipo de coisa. E aí o nosso Mashiach ele responde com outra coisa, já profetizando a morte dele, né? E aí Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo. Ele não disse derrubarei esse templo. Ele disse: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus. Aí eles não entendendo, né? Eles falam do templo,
né, do templo sagrado, e o nosso Mashiach entrou e expulsou os vendilhões de lá. Né? Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Né? E aí o versículo 21 diz assim: mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de alguém que testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, né? O que havia no seu coração. Então é assim, irmãos, temos que ter muito cuidado com essas leituras, né? Temos que ter muito cuidado, né? Do versículo 1 ao versículo 9, né, do Evangelho de Mateus, fala sobre as doutrinas e tradições de homens, né? Então, vamos citar uma questão, né, que existe. Como eu tenho mencionado, os escritos de Paulo, para mim, dentro da interpretação real, né, não é conflitiva com o Velho Testamento, com as leis, com a Torá. Não existe conflito. Para mim e para todas as pessoas que estudam a palavra, os escritos de Paulo, dentro daquele contexto real. Não existe. Então tá, vamos deixar de lado essa questão que para nós não existe conflito. Então vamos trazer para você, que acredita que os escritos de Paulo diz que a lei já foi abolida, que já não tem que fazer circuncisão, que isso e que aquilo. Então, se é dessa forma, nós podemos enquadrar Paulo no que Jesus, né, como você conhece, disse lá entre os versículos de 1 a 9, no capítulo 15 de Mateus, onde ele fala sobre as doutrinas e tradições de homens. E então, você está seguindo doutrinas e tradições de homens? Dizendo que o que Paulo deixou claro foi que a lei é abolida, né? Então, isso é doutrina e tradição de homem, nada mais do que isso. E aí você vai seguir essas doutrinas de homens, como muitos de vocês ainda seguem, né, que estão dentro de igrejas, né, seguindo líderes espirituais, essas doutrinas de homens, e considerando também que o que Paulo escreveu são doutrinas de homens. E aí você segue isso tranquilamente. Mesmo o nosso Salvador e o resto de toda a palavra dizendo o contrário. É muito conflito dentro de cada pessoa, essas coisas. Não é conflitante. Agora, irmãos, temos que realmente fazer um exame de consciência, né? Uma palavra bem colocada. Temos que fazer um exame de consciência dentro daquilo que lemos, dentro daquilo que acreditamos e dentro daquilo que realmente é. O que realmente é? O Velho Testamento. Podemos usar os evangelhos? Claro que sim. A passagem relata a vinda do nosso Salvador. E os escritos de Paulo? Magníficos, magníficos.
só que desde que estudados dentro do contexto real. Se vamos começar a ler, né, versículos isolados, né, análise de pessoas que não têm conhecimento de causa, né, que são conhecimento hebreu, israelita, né, se vamos por essas análises, estamos no erro. Estamos seguindo doutrinas e tradições humanas, como o nosso Salvador batia. E aí? O que é que você vai fazer? Vai continuar no erro porque é confortável, né? É complicado, irmãos. Complicado. Esse conforto aí pode custar muito caro. Né? E a semana que vem tem mais. E eu vou estar batendo na mesma tecla. Temos que seguir a Torá. Temos que ser obedientes ao Altíssimo, ao nosso Pai, ao nosso Abá. Falando em Pai e Abá, você sabe de cor a oração do Pai Nosso. Não é? O que ela fala? Pai Nosso que estás nos céus, santificado, Santo Kadosh é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Tá vendo? Além de tudo, você é mentiroso, né? Porque a vontade do Altíssimo está aqui, ó, Torá. E aí você fala, seja feita a tua vontade, e você não obedece. Qual a vontade do Pai? Que você viva desregradamente, loucamente, seguindo líderes aí, com a visão totalmente tapada? Não. Cuidado, irmãos. Muito cuidado, irmãos. Esse comodismo, esse viver relaxado, tranquilo. O Altíssimo não quer assim, pessoas descomprometidas. Ele quer pessoas quentes, que falem a verdade, doa a quem doer, e que lhe obedeça. Você obedece? Ou você pula essa parte, né, do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade? Não, é melhor pular isso. Irmãos, temos que nos despertar. Temos que despertar. Ou é tarde demais. Tá bom, irmãos? Forte abraço, que as bênçãos do Altíssimo recaiam sobre você, sobre sua família, com o Ruach Kadosh, com o Espírito Santo. Durante mais essa semana para vocês, tudo o que é necessário para vocês, para a tua família, para viver em paz, em amor, em união, em entendimento. Peça ao Pai entendimento. Peça ao Pai que revele as verdades, para que vocês possam ser livres. Esse é o único caminho. Não existe outro. Vamos adorar, vamos amar, vamos obedecer a quem? Ao Deus de Israel, ao Criador, né? Que é o Deus de Israel. Ele é Deus de Israel, não do resto do mundo. Você quer que ele seja o seu rei? Você tem que se transformar, você tem que se converter no povo dele. Aí sim, aí vai atender as tuas orações e vai estar com você, como Davi, né? Falando na direção, ainda que eu ande pelo vale da morte,
Não temerei. Por quê? Porque Elohim, meu Pai, está comigo. Né? Por quê? Porque Davi é israelita. Era obediente à Torá. Cumpria, estava dentro dos pactos. Então ele pôde falar e viver todos os salmos que ele escreveu. Agora, você, completamente fora de pacto, não é israelita, não obedece a Torá, e aí você quer ler o salmo, ainda que eu ande pelo vale da morte. Será, irmãos, que você é tão inocente para acreditar nessas doutrinas humanas que dizem isso? Que faz você ficar fora do povo do Altíssimo? Faz você ficar fora no dia do juízo final? Irmãos. Shalom, shalom.